Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estão me vendo aí, né? Bom, irmãos, 2 anos se passaram, né? 2 anos se passaram e Deus deu essa alegria de poder estar retornando ao Brasil, visitando a minha família e também visitando a vocês que têm orado por mim, contribuído para que eu possa permanecer ali no Japão, cumprindo o chamado de Deus para a minha vida, para alcançar o povo japonês. E eu gostaria de estar, desde já, transmitindo um abraço da igreja japonesa para cada um de vocês, os futuros irmãos em Cristo que nós temos trabalhado, são pessoas que são super gratas a Deus por você, porque se não fosse você, eu não estaria no Japão, se não fosse as suas orações, se não fosse as suas contribuições, eu não estaria no Japão. Então, aqueles que nós temos alcançado, eles têm uma gratidão muito grande para com a igreja brasileira, por estar enviando missionários, voluntários, para fazer trabalhos que... algumas coisas que eles precisam que sejam feitas para eles e que envolveria muito dinheiro, nós estamos lá para ajudá-los gratuitamente e oferecendo também o amor de Jesus. Então, eu transmito para vocês o abraço dessas pessoas, desses japoneses para vocês, e sintam-se abraçados por eles e amados por eles também. E quero agradecer ao pastor Rimaki e a toda a igreja pela confiança. O pastor estava falando que eu já estou ali há alguns anos. Irmãos, 16 anos e meio. Vou voltar para os adolescentes aqui. Quem tem 16 anos aqui? A Marcela. Marcela, né? Quando a Marcela tinha nascido... Quando que você nasceu, Marcela? 2002. Mas quando de 2002? Fevereiro de 2002. Eu fui para o Japão... 14 de novembro de 2001. Então, assim, tudo que a Marcela viveu até hoje, tudo que ela curtiu, tudo que ela fez, é uma vida, não é verdade? É o tempo que eu estou ali servindo a Jesus no Japão. E é esse tempo também que a igreja está caminhando comigo. Não sei se o pastor já parou para pensar nisso, a irmã Fátima, né, que está desde o início. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas são 16 anos que a igreja está ali caminhando comigo. Então, muito obrigado por essa confiança. E muitas coisas o Senhor tem feito por nós. E hoje, eu vou falar para os irmãos, olha, tem muitas fotos aqui. Aqueles irmãos que me seguem no Face, me perdoe, porque vai ter bastante fotos repetidas aqui, mas tem algumas novas também, que não dá para compartilhar tudo. Irmãos, 2 anos de trabalho, não dá para colocar dentro de 100 fotos ou 200 fotos. Não dá, porque são muitas coisas, né, que acontecem, mas a gente tenta passar um pouquinho, né, daquilo que tem acontecido ali, do que Deus tem feito ali, para que vocês se sintam encorajados a continuar orando, encorajados a continuar contribuindo e encorajados a sair das 4 paredes, também para alcançar o povo brasileiro, né? Porque Deus tem nos chamado para frutificar aonde nós estamos plantados. Então, é no meu bairro, é na minha família, é na minha escola, e Deus ele tem nos chamado para frutificar onde nós estamos plantados. Então, irmãos, eu quero passar alguns dados aqui para os irmãos antes de entrar no Data Show, no PowerPoint, porque eu não sei quantos não me conheciam, nunca tinham me visto antes. Amém, glória a Deus. Deus está salvando gente nessa cidade, né, pastor? Glória a Deus. Então, falando só um pouquinho do Japão e da situação do Japão, o Japão é um país conhecido como um país budista, né, e praticante também do shintoísmo. O que é o shintoísmo? O budismo, nós temos um entendimento maior do que o budismo. O que é o budismo? Né? Que eles creem na reencarnação e eles cultuam os mortos. E o shintoísmo é uma ramificação do budismo, onde a diferença é que eles não adoram imagens. Você vai no Japão, você vai ver estátuas do Buda, tanto a masculina quanto a feminina. Quanto os praticantes do shintoísmo, eles têm um livro, né, tipo a Bíblia. Então, eles seguem uma ideologia, né, um pouquinho diferente do budismo, mas acreditam na reencarnação e também cultuam os mortos. E nós temos o Shoga Gakkai, que é uma outra ramificação do budismo e que é o povo mais ativo, né, assim, em termos de levar a sério os princípios da religião e alcançar outros, e levar outros japoneses a não só serem religiosos, praticar as práticas do budismo quando nasce, quando fazem as crianças, né, quando faz 3 anos, 5 anos, 7 anos, e quando casa e quando morre. É bem como os católicos nominais aqui no Brasil. Então, os Shoga Gakkai, eles têm procurado trazer um avivamento para o budismo. E eles, assim,
eles professam que eles são Shoga Gakkai, colocando uma bandeira do lado de fora da casa deles. Então, assim, se você for para o Japão algum dia e tentar evangelizar um Shoga Gakkai, você vai saber onde eles estão, porque eles têm uma bandeira colorida do lado de fora da casa deles. E eles são muito resistentes ao Evangelho de Jesus Cristo, mais do que os que praticam o budismo ou o shintoísmo. Mas, graças a Deus, nós temos visto o número de cristãos crescerem no Japão. Quando eu fui para o Japão em 2001, era-se pregado que menos de 1% da população era cristã. No Japão, o catolicismo é bem forte. Devido Francisco Xavier ter ido para o Japão nos anos de 1500, houve um avivamento católico no país, mas um católico um pouco diferente do nosso aqui no Brasil. Um católico que o povo acreditava na salvação através do sangue de Jesus, né? Portanto, eu quero até deixar aqui recomendado, se alguém quiser escrever, escreva. Eu quero recomendar para vocês, se vocês já não tiverem visto, um filme chamado Silêncio. Escreve aí se você puder. Eu gostaria de recomendar para a igreja este vídeo, que ele fala da perseguição aos católicos, assim que Francisco Xavier foi para o Japão e houve este avivamento entre os católicos. Então, assista para vocês entenderem um pouquinho da história do cristianismo mais católico no país, mas um povo super fiel a Deus. Eles, claro, continuavam ali como que cultuando a Maria, mas a fé deles em Jesus, a crença, né, na salvação em Jesus Cristo também era muito forte. Então, eu recomendo este vídeo para vocês. Então, o catolicismo é ainda bem forte no Japão. Eu tenho procurado conhecer mais um pouco a comunidade católica, o que eles fazem, são ativos, né, no Japão. Mas, glória a Deus, depois da Segunda Guerra Mundial, que houve uma abertura maior para a pregação do Evangelho, a igreja americana enviou muitos missionários. O número de batista no Japão é muito grande. Mas nós estamos precisando do agir do Espírito Santo na igreja, na vida dos cristãos, para que a gente possa fazer mais para o povo japonês. Então, assim, tem muitas escolas batistas, tem seminários, creches, faculdades. Então, assim, o número de batista é muito forte. E tem vindo outras denominações, organizações missionárias. Então, segundo o último censo que foi feito, hoje nós somos 3% de cristãos no país. Quando eu cheguei em 2001, era considerado menos de 1%. Então, hoje, 3%. Mas, assim, vamos ficar felizes, mas dentro desses 3%, inclui os católicos, os testemunhos de Jeová, que são ativos, os mormons, que são ativos, e os protestantes, né, que têm procurado também estar ativos, principalmente as organizações missionárias. Quando eu fui para o Japão, eu fui com a Jokun, né, as Jovens com uma Missão. Hoje eu trabalho debaixo da liderança do pastor Akira Mori, de Iwaki, Fukushima, onde eu sempre vou fazer trabalho voluntário, mas com toda a liberdade de continuar fazendo o que eu fazia com a Jokun antes, abençoando ministérios diferentes. Porque, irmãos, eu sou evangelista, não me deixa presa dentro da igreja, não, que eu morro, né? O meu trabalho é linha de frente, é alcançar o pecador. Eu não consigo discipular em japonês ainda, né? Mas se a pessoa aceita o discipulado em inglês, eu faço o discipulado em inglês e entrego para o pastor cuidar. E se a pessoa não fala bem inglês, a gente passa o novo convertido para alguém que possa fazer, algum membro da igreja ou algum missionário que fala melhor o japonês para fazer o discipulado. Então, com o pastor Mori, debaixo da liderança espiritual do pastor Mori. Por que eu digo espiritual? Porque uma igreja pequena, eles não têm condições também de me ajudar financeiramente. Mas eu tenho essa cobertura espiritual, que você precisa da cobertura espiritual no país. E é também o pastor, que depois que eu deixei a Jokun, é o pastor que me dá a carta convite para renovar o meu visto missionário a cada 3 anos. Então, assim, o pastor Mori é uma bênção na minha vida. Tem 16 anos que eu estou no Japão e a gente se conhece há 15 anos. Então, temos trabalhado juntos, e devido a esse trabalho juntos, a confiança que foi conquistada, quando eu pedi a ele que considerasse orar para ser o meu sponsor, né, para que me desse a carta convite para renovar o visto a cada 3 anos, ele assumiu esse compromisso comigo. Então, eu tenho com ele comigo, e a igreja é a minha família, a igreja dele é como a minha família também, ali no Japão. Então, eu fico entre Tóquio e Fukushima, fazendo o trabalho, né, que eu estou fazendo lá. E, irmãos, antes também de entrar nas fotos, eu quero falar para os irmãos, eu tenho acompanhado assim, muito de perto o número de suicídios no Japão. Todo mundo sabe que os japoneses se matam, né? Todo mundo sabe disso. Os japoneses se matam, mas Deus tem trabalhado assim, de forma tremenda através das nossas vidas, e até mesmo através do governo japonês, oferecendo ajuda para que
venha cair este número. Quando eu cheguei no Japão em 2001, era na faixa de 32.000, 33 pessoas se matando todos os anos. A maioria homens. O número de mulheres assim é bem mais baixo do que o número de homens que se suicidam. E os anos foram se passando, irmãos. Hoje está na casa de 22.000, 23.000. Então, assim, praticamente menos 10.000 pessoas se matando, né, a cada ano. Então, nós temos visto que isso tem sido graças às orações da igreja japonesa e as igrejas que têm enviado seus missionários para o Japão também. E no Japão hoje, eu não sei se nós temos isso, estava até conversando com a irmã Sayonara ontem, que eu não sei se no Japão nós temos isso. No Japão nós temos 10 casas de orações que oram 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós temos 10 casas desse jeito no Japão, de Okinawa a Hokkaido. E eu acredito que essas orações têm causado esta também mudança no mundo espiritual, no Japão, levando as pessoas a considerarem um pouquinho as suas próprias vidas antes de tirá-las. E nós temos orado também que Deus venha colocar essas pessoas, né, que estão desesperadas, sem esperança, em contato conosco, ou nos colocar na vida delas, para que elas não venham tirar as suas vidas antes de ouvir a mensagem de esperança, de redenção e de verdadeira paz em Cristo Jesus. Então, assim, eu muito feliz de ver o que Deus tem feito, levantar. Tem muitas igrejas que gostariam de ter esta casa de oração. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas o povo trabalha. Então, tem igrejas que conseguem fazer por dia. Por exemplo, tem 3 irmãos disponíveis, eles vão orar o tempo que der. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Mas está crescendo e isso está trazendo mudança no mundo espiritual. E com isso a gente tem visto também um número maior de conversões. Graças às orações de vocês, às orações de muitas outras igrejas ao redor do mundo. E o povo japonês assumindo este compromisso para com o seu próprio povo. Então, irmãos, vamos entrar aqui no PowerPoint. Então, eu quero apresentar para vocês hoje, eu creio que eu já apresentei, mas eu quero apresentar essa minha família, lá em Fukushima. Pastor Mori lá em cima, com a esposa dele, a Niken Sensei. Ela é da Noruega. Ele é um pastor missionário. Ele foi para a Noruega, morou 16, 17 anos, casou com a Niken e foi enviado para o Japão como missionário. Então, ele é um pastor missionário. Ele anda igual eu, né? Ele não para na igreja, ele anda como eu. E também ele é um dos pastores mais requisitados para fazer tradução do inglês para o japonês, quando pastores americanos vêm para o Japão. Aqui embaixo, as 2 filhas, só voltando, o filho dele, Davi. Foi até no aniversário da mãe dele, a Ana, e ele tem um outro filho também. Então, essa é a família que Deus me deu ali em Iuaqui, né? Eu sou amada, né? Sou cuidada por eles. Então, vamos passando. Né? Isso aqui era para ser no final, gente, mas está aqui no início, não sei porquê. Ore pelo Japão. E vocês vão estar vendo aqui fotos de Fukushima. Pode ir passando, tá, irmãos? São trabalhos que eu tenho feito em Iuaqui, Hisanohama e Meiji Dante. Elas não estão em ordem. Então, só uma parada, irmãos. Os irmãos sabem que o tsunami aconteceu em 2011, não é verdade? Este ano fez 7 anos que o tsunami aconteceu. Então, foram 7 anos, assim, intensos, trabalhando em Iuaqui, Hisanohama e Meiji Dante, alcançando as vítimas do tsunami. E este ano, irmãos, para a glória de Deus, as casas temporárias se fecharam, a maioria delas foram derrubadas, e hoje todos aqueles que perderam as suas casas pelo tsunami, ou tiveram que deixar as suas casas, porque elas moravam perto da usina nuclear que explodiu, hoje elas estão em suas próprias casas. O governo conseguiu construir prédios com apartamentos, ou casas, e hoje elas têm a sua própria casa. Mas me preocupa um pouco. A gente está feliz que hoje eles têm a sua própria casa, mas o que me preocupa é que elas agora, voltando para suas próprias casas, antes, quando elas estavam nas casas pré-fabricadas, se formaram uma família, né, uma sociedade, e agora elas estão só novamente. Então, nós estamos orando para que eles não venham continuar se matando, porque a solidão, a depressão e o estresse são uma das coisas assim que mais matam no Japão, principalmente o estresse, né? Daí seguido da solidão. E as fotos, irmãos, ficaram misturadas. Volta só nessa primeira aqui, fazendo favor, anterior. Essa foto, irmãos, um dos meus maiores desejos quando eu fui para o Japão não era somente ganhar jovens, adolescentes para o Senhor Jesus, mas também discipulá-los e treiná-los para enviar para outras nações a curto prazo e também fazer trabalhos evangelísticos juntos no Japão. E o ano passado, eu trabalho com um ministério chamado Kai Alpha, que vocês vão ver mais fotos aqui adiante.
É um ministério que trabalha alcançando jovens universitários para Jesus. Esses jovens nós os alcançamos, nós evangelizamos, nós discipulamos, apresentamos algumas igrejas para que eles possam escolher aonde eles querem se tornar membros. E o meu sonho, o ano passado, se tornou realidade. O CAI Alpha conseguiu enviar pela primeira vez um grupo de jovens para fazer evangelismo a curto prazo nas Filipinas. Por que a gente quis fazer primeiro isso, levando os jovens para um país diferente? Porque ele tem mais liberdade. O japonês, quando ele vai compartilhar o amor de Jesus para o próprio povo dele, ele é meio tímido. Então, a gente procurou levar essa equipe para as Filipinas, para eles terem assim, um sabor do que é fazer evangelismo, o que é fazer o trabalho de misericórdia, e voltar com uma aptidão maior para alcançar o seu próprio povo. Então, essa foto aqui, e outras que vocês vão estar vendo, foram 5 ou 6 jovens. Eu não fui, eu não pude ir, porque eu não tive tempo suficiente para levantar recursos, porque envolve passagem de avião, a estadia, eu não tive tempo suficiente para levantar os recursos. Mas eu fui com as minhas orações, juntamente com eles, e claro, nós nos preparamos antes deles irem. Irmãos, e voltaram com testemunhos assim maravilhosos. E esses irmãos, eles estão ativos nas faculdades, alcançando outros alunos, para que a gente possa evangelizar e discipular. Então, pode passar, irmãos. Aqui é foto da... A gente sempre que promove evento no centro do Student Center do CAI Alpha, a gente tira fotos juntos no final. Pode ir passando. Então, essa aqui é uma delas. Aqui são eles nas Filipinas. Essas duas aqui é a Joyce. Volta só um pouquinho. A Joyce, essa de baixo aqui, ela é minha líder do CAI Alpha. E a segunda líder é a Susan, essa de cá. Então, é um selfie aí que eles tiraram lá nas Filipinas. Pode ir passando. Isso aqui é a gente realizando eventos no Japão, no CAI Alpha. Envolve muita comida, porque quando a gente está comendo, a gente está compartilhando o amor de Jesus. Pode ir passando. Né? Aqui fotos lá de Fukushima. Tá, irmãos? Não sei porquê, ficou todo misturado assim. Fotos de Fukushima. Essa senhora, quando eu a conheci, ela tinha passado por uma cirurgia de câncer no estômago, irmãos. E vocês sabem que nem todas as pessoas que fazem cirurgia, elas são curadas. Fazem quimioterapia e às vezes volta a Suda-san está curada em nome de Jesus. Voltou toda feliz para a cidadezinha dela o ano passado. Essa foto foi tirada antes dela voltar para a casa que o filho dela construiu. E eu estou para visitá-la. Era para mim ter visitado ela na cidade dela antes de vir para o Brasil, mas não deu tempo. Então, aqui, curada pelas nossas orações de um câncer de estômago. Pode ir passando, irmãos. Aqui a Ando-san, que eu tenho trabalhado com ela também, lá de Iwaki. Pode ir passando. Aqui eu chegando na casa da Ando-san. Essas vovós são muito queridas, né? Tem uma expressão no japonês que a gente fala assim, ará. É quando alguma coisa acontece assim que você fica surpresa, né? Principalmente as senhoras, a gente chama elas de bachan. Se você bate na porta delas e elas não estão te esperando, elas vão, ará. E a irmã que estava comigo pegou esse momento da Ando-san. Quando ela me viu, a ela... Ará, Isabel-san, né? E aquela alegria assim de nos receber, sentar com ela. São pessoas muito carentes, irmãos. E graças a Deus hoje ela está morando com uma de suas filhas. E com isso eu estou alcançando 2 filhas delas, que pegaram uma confiança muito grande. Como as filhas viram que eu sempre voltava para alcançar a Ando-san, as 2 filhas dela, já falei do amor de Jesus para elas. E antes dela mudar, a mais velha me deu o endereço. Irmãos, isso é raro. Me deu o endereço para visitá-la em Rissanorama. Então, assim, é trabalho ainda pela frente. Não acabou não, irmãos. 7 anos se passaram, um círculo se fechou, mas continua. Pode ir passando. A gente decidiu visitar Ando-san. Irmãos, outra coisa que nós temos feito no Japão também, as igrejas têm se conscientizado, é fazer trabalhos juntos. Várias igrejas, eu não sei, quando eu passei por aqui, eu passei fotos do trabalho do Franklin Graham. A gente tinha feito uma campanha enorme no Japão, mais de 1.500 pessoas aceitaram Jesus. Este ano que passou, foi a Cristo para as Nações que enviou o substituto do Reinhard Bonnke, que é o fundador da Cristo para as Nações. Ele levou Daniel Colenda, esse de preto aqui, com as mãos levantadas, e o Todd White, que Deus tem usado muito para curas ao redor do mundo. E o nome da conferência, passa aí, irmãos, o nome da conferência era Fire Conference, né? Conferência do Fogo, pode ir passando. Irmãos, foi uma semana... São só essas 2 que apareceram, né? Foi uma semana assim, de muito avivamento
para a igreja japonesa, e um final de semana, foi sábado e domingo, um final de semana de muitas conversões também. Então a igreja japonesa está pegando esse gostinho. Ela tem procurado sair das quatro paredes muito devagar, mas tem procurado sair e tem procurado se unir com outras denominações para fazer esse tipo de trabalho, porque esse tipo de trabalho atrai mais o pecador. Porque você chama o cara, a moça, o rapaz, o senhor, a senhora, para ir na igreja, ele não vai. Mas se tem um evento desse num hotel, numa sala de conferência, eles vêm e participam. Então, nós fizemos, esse é um dos eventos que vocês vão ver aqui. Aqui o Chi Alpha de novo, após um evento que nós fizemos com comida para atrair os estudantes. E nesses eventos, pode ir passando, irmão, nesses eventos a gente faz muita brincadeira, como vocês estão vindo aí. Porque jovem gosta de coisas assim, os adolescentes sabem disso, né? Não é só palavra, vamos fazer uma gincana bíblica, vamos fazer algo assim. E como aqui muitos não têm Jesus ainda, a gente faz alguns tipos de brincadeira, a gente come juntos, e aí depois a gente prega a palavra. Aqui na faculdade de Tóquio, nós estamos dentro de 9 faculdades, nós temos estudos bíblicos dentro de 9 faculdades em Tóquio. Aqui é a de Tóquio, né, que é considerada como a Cambridge da Ásia, bom, pelo menos até o ano passado. Então aqui nós os convidamos para os estudos bíblicos, estudamos com eles, levamos para o centro chamado Student Center do Chi Alpha, ali fazemos as nossas brincadeiras, comemos junto e pregamos também a palavra de Deus. Pode ir passando. Aqui de novo, né, brincadeiras com eles no Chi Alpha, no centro, né, eles têm um momento aqui de descontração com eles no final. Pode ir passando. Aqui, irmãos, nós temos orado muito porque nós temos precisado de obreiros japoneses. E nós temos orado muito. E Deus, este ano, enviou essas duas. A Sunae-san, da minha direita, e a Miki-san, da esquerda. A Miki-san vai ficar só 3 meses, mas a Miki fez um compromisso com a gente de 1 ano. Nós precisamos muito de obreiros japoneses para fazer principalmente o discipulado com os japoneses. Esteja orando por essas duas e que Deus venha estar multiplicando. Pode ir passando. Aqui um outro evento, esse evento aqui foi para jovens. Pode ir passando, irmãos. Nós fizemos no início de janeiro. Aqui, o ano passado, eu fui também visitar Nagasaki. 2 anos atrás, quando eu estive no Brasil, teve um terremoto muito forte em Kumamoto, em Kyushu, a ilha lá de baixo. E o ano passado, Deus colocou no meu coração de ir em Nagasaki para visitar onde a bomba, né, foi jogada pelos Estados Unidos há 70 anos atrás, e aí eu queria conhecer também as casas, as vilas de casas pré-fabricadas em Kumamoto. Nós temos aí na faixa de 500 mini vilas, porque o governo está trabalhando devagar para construir as casas para as pessoas que perderam, né, com o terremoto que teve em Kumamoto o ano passado. Aí eu fui visitar com uma igreja local, pode ir passando, e tive a oportunidade de servir juntamente com eles lá também algumas vítimas. Aqui foi Nagasaki. Eu quis colocar essa foto porque foi depois da Segunda Guerra Mundial, e que os americanos começaram a vir para o Japão a pregar o evangelho. Este seminário metodista foi um dos primeiros a ser construído em Nagasaki. E Nagasaki tem 144 igrejas católicas e 10 somente protestantes. E este é um dos seminários que treinam jovens para a obra missionária, um seminário metodista. Pode ir passando. E em Nagasaki, irmãos, por isso que eu quero que vocês assistam o filme Silêncio, porque vocês vão ver um pouco disso. Esse aqui é um monumento em Nagasaki, onde 26 padres foram crucificados, né? Então eu fui visitar o site ali, tem um museu logo atrás, tem uma igreja do lado, para vocês verem, os católicos não negaram a sua fé, eles foram mortos, crucificados neste lugar aqui. Então foi um tempo para mim, ele fica no morrozinho, dá para você ver bastante a cidade de Nagasaki. E eu fui para lá para fazer uma caminhada de oração e conhecer um pouco mais a história do cristianismo. Então, assim, é bastante pesado, né? Mas você olha para aquelas estátuas ali, você começa a pensar como que esses homens foram fiéis, não negaram a fé deles em Jesus Cristo, preferiram morrer. Pode ir passando. Né? Aqui, essa igreja que eu fui para Kumamoto e servi junto com eles, aqui está um missionário brasileiro,
que faz parte da igreja, o pastor Code, que estão fazendo um trabalho maravilhoso em Kumamoto com as vítimas do terremoto que aconteceu lá 2 anos atrás. Então, esta casa aqui é onde só fica os voluntários. Eu queria ter ido para ajudar na época, mas eu estava no Brasil quando o terremoto aconteceu. Então, quando eu voltei para o Japão, não deu para ir de imediato. O ano passado deu para servir, ainda que fosse só no final de semana, mas eu fui, irmãos. Eu fui e fiz o que estava no meu coração para estar abençoando a igreja em Kumamoto, e é uma das vilas que nós visitamos. Pode ir passando. Aqui é a igreja do pastor Code, né? Uma igreja internacional, já tem na faixa. É uma igreja nova, tem 10 anos, já tem 100 membros, coisa assim. No Japão, a maioria das igrejas tem seus 20, 30 anos, tem 20, 30, 40, 50 membros. Do pastor Code, 10 anos, já tem 100 membros, é uma igreja internacional, tem bastante pessoas de outros países também, mas eles trabalham muito, eles são muito ativos. Só a igreja do pastor Code, eles estão auxiliando e trabalhando com 500 famílias em Kumamoto, uma igreja de 100 membros, cuidando de 500 famílias. Irmãos, isso para o Japão é avivamento. Isso é avivamento no Japão. Então, o pastor Koji, ele me encoraja muito. Pode ir passando. Acho que na próxima aí é aquele de camisa xadrez lá. Tem 42 anos, mais uma labareda de fogo. Eu fico assim, Deus, levanta mais 10 do pastor Koji, que a gente não precisa nem de missionários estrangeiros no país. O Japão vai pegar fogo. Porque ele tem trabalhado muito em Kumamoto e também em Kyushu. Pode ir passando. Então, fiquei com eles no final de semana. Então, aqui, a gente vai entrar no Natal. Eu sempre falo aqui que uma das melhores épocas de falar do amor de Jesus no Japão é o Natal. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25, mas é uma tradição meio difícil de ser quebrada depois de todos esses anos, né? E a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25, mas o que nós celebramos? Nós celebramos que Ele veio, morreu no nosso lugar para nos salvar, não é verdade? Então, nós aproveitamos essa época do ano, onde no Brasil muitos celebram o aniversário do Mickey Mouse, para vocês saberem, para vocês terem uma ideia de quantos os japoneses são mal informados. Muitos celebram o aniversário do Mickey Mouse, ou muitos casais vão celebrar em motel o dia de Natal. Vai entender, né, irmãos? Então, o que nós fazemos? Como o Japão investe muito em iluminação, essa iluminação mexe com as pessoas, porque Jesus é luz. E a iluminação mexe até com a gente. O Japão fica muito bonito. Então, o que nós fazemos? Ele desenvolve muitos cantatas de Natal, eventos, né, para falar do amor de Jesus, com cantatas, com peças teatrais. E eu coloquei fotos aqui de 2 trabalhos que nós fizemos o ano passado. E esse aqui eu quis colocar para vocês verem, porque tem muitas pessoas aqui neste coral que não são cristãs. O japonês, ele gosta muito de cantar. Então, ele entra no coral, né, para poder cantar. Só que eles entram neste coral, começam a cantar com os cristãos. Muitos deles aceitaram Jesus através de estar no coral. E eles acabam evangelizando a sua própria família, ainda não sendo cristãos, porque eles convidam, vamos fazer uma apresentação na igreja tal, e a família vem. E aí a família vem para ver eles cantarem, e depois da cantata, mal sabem eles, que a gente vai pregar, né? E aí falamos do amor de Jesus. Irmãos, como nós temos alcançado vidas com esses eventos de Natal, né? À noite. Então, dezembro, lembra disso. Ore para Deus preparar os corações para que eles possam receber Jesus através da mensagem. Pode ir passando. Então, isso aqui foi realizado na Igreja Assembleia de Deus. Aqui está a Joyce, a Susan, né, minhas líderes. E essa moça do meio aqui é uma professor na Universidade de Tóquio e não é cristã ainda. E era a nossa convidada para estar lá. Então, ela foi, irmãos. A sementinha foi plantada, né, e nós temos procurado trabalhar com ela. Ela é coreana, trabalha como professora, né, na Faculdade de Tóquio. Então, esse evento foi realizado na Igreja da Joyce, que é a Assembleia de Deus, porque o CAIAL foi um ministério das Assembleias de Deus e que missionários de outras denominações podem trabalhar junto com eles. Então, pode ir passando. Não sei o que aconteceu aí, não? Ah, tá, voltou. Então, aqui mais uma apresentação, né, na Assembleia de Deus. Pode ir passando. Pode ir passando. Isso aí era para estar no início, irmãos, da pasta. Então, está tudo misturado. Aqui já é no centro do CAI Alpha. Nós realizamos o nosso próprio evento para os alunos que nós temos alcançado. E aí a gente deu a eles partes para fazerem, né? Pessoas que nunca leu a Bíblia na vida, estavam lendo ali um versículo bíblico. E assim, eles se sentem motivados, né? Então, nós fizemos o nosso próprio no centro de treinamento do CAI Alpha. Pode ir passando, né? Ali os alunos com a gente. Pode ir passando.
Pode ir passando. Esse dia nós fizemos a gente chama de candlelight, né? A gente apaga tudo, acende as velas, mas não tem nada de adoração a deuses não, irmãos. É só mesmo para a atmosfera. E a gente fez uma troca de presente, né? Aquele circo que vocês estão vendo ali, para não ficar só... O jovem gosta de coisa diferente, né? E a gente fez essas trocas de presente, fica muito gostoso. E tudo termina em comida. Quando não está no início, está no fim, para comunhão. Então, a nossa mesa posta aqui para... comemorar o nascimento de Jesus, digamos, né? Pode ir passando e ter um momento de comunhão, conversar mais, mais à vontade. Pode ir passando ainda na noite de Natal no nosso centro de treinamento. Pode ir passando, né, o candlelight. Então, aqui o que a gente faz? A gente compra os biscoitos e eles também decoram. Então, isso é uma forma da gente estar interagindo, né? Porque é o seguinte, irmãos, a gente prega o evangelho, mas é na convivência que eles veem se vale a pena ser cristão ou não, né? É no testemunho de vida, é no interagir. Então, a gente cuida disso, né? Passa esse tempo decorando juntos, conversando, para que eles possam estar também nos conhecendo. Pode ir passando, que é um momento de louvor. E aqui no final, a foto do grupo juntos aqui, depois do culto de Natal, do candlelight de Natal. Pode ir passando. Então, isso daqui é um dos eventos que foi realizado no início deste ano para jovens. Nós vimos uma foto lá na frente, e agora está aqui a foto do pregador com o intérprete. Eu estou vendo ela lá, mas veio aqui. Então, irmãos, esse evento foi muito bom, porque reuniu muitos jovens. Os irmãos sabem disso, né? Os adolescentes sabem disso, que é importante você conhecer outros jovens que conhecem a Jesus. Então, neste evento que nós fizemos, muitos jovens cristãos vieram para participar da conferência e também trazer outros jovens para ouvir a palavra. Foi realizado no início de janeiro e foi muito bom. E esse pregador, o de cá, é um coreano que mora nos Estados Unidos, homem de Deus, e ele veio trazer a palavra para a gente. Foi um evento muito bom, com bastante conversões também de jovens. Pode ir passando, eu espero que as próximas fotos, isso, é um momento de louvor, antes do evento, pode ir passando. O pessoal ali se abraçando, no momento da conferência. E enche, irmãos, essas conferências, enche, a casa se enche. Geralmente, 1.000 pessoas ou mais, pode ir passando. Pode ir passando, momento de louvor. Amigos participando com a gente, pode ir passando. Momento de louvor, né, nesse evento. Esse irmão aqui é um dos ministros de louvor que Deus levantou no Japão. Porque geralmente a gente traduz música do Hillsongs ou de outras bandas, né? E Deus levantou este irmão, um líder de louvor assim, com uma potência muito grande. Ele tem escrito os cânticos de adoração e tem sido uma referência no Japão como líder de louvor, como ministro de louvor. Pode ir passando, momento em que o coral apresentou, eu aqui com o pregador no final, pode ir passando. E, irmãos, e uma outra coisa que nós começamos, os irmãos veem aqui, tem bastante diversidade. Tem algo que eu gosto muito de fazer para alcançar as senhoras. Eu estou amadurecendo, irmãos. Eu não tenho vergonha de dizer, não. Estou com 48 anos. Então, como eu estou amadurecendo, eu estou procurando também alcançar pessoas da minha idade. E uma das melhores coisas, assim, para alcançar outras senhoras da sua idade no Japão, além dos chazinhos, é a culinária. Então, nós começamos a oferecer novamente aulas, né, de culinária. E aqui... Foi antes de retornar, né, para o Brasil, eu quis tirar foto das últimas, pode ir passando. Eu acho que se seguem mais fotos dessa, pode ir passando. Não, volta lá, irmão, volta lá. A senhora Regina, o irmão passou, volta naquela da culinária, fazendo favor. Essa daqui. Essa senhora morena aqui, a Regina, é esposa do pastor Lou, de uma igreja que eu tenho frequentado em Tóquio e procurado também ajudar, porque o número de japoneses que tem vindo tem assim, chamado a nossa atenção. E ela é uma mãe mesmo. Então, ela que deu o pontapé inicial, e próxima à igreja nós temos a prefeitura, e na prefeitura tem uma cozinha enorme. Tem tudo, você só leva os ingredientes para cozinhar. Então, nós começamos novamente com esta estratégia para alcançar as japonesas. Tem alguns japoneses que vêm também, aqueles que ficam viúvos ou se divorciam, não estão acostumados com cozinha, então vêm para aprender alguma coisa com a gente para poder fazer para eles próprios. Então, é algo que nós começamos para alcançar, principalmente japoneses da nossa idade. Pode ir passando, irmãos.
As fotos que vocês vão estar vendo aqui são dentro das faculdades, reuniões de oração e de estudo bíblico que nós oferecemos. Pode ir passando. Né? Aqui, novamente, a aula de culinária. Aqui fora da Rikio University, onde nós temos também estudo bíblico toda quarta-feira. Aqui, fotos de Fukushima. Vai passando, irmão. Este ano, segura aí. Volta essa daí. Este ano, como nós encerramos o ciclo de 7 anos trabalhando com as vítimas do tsunami, nós fizemos um culto de ações de graças a Deus no dia 11, né, para agradecer a Deus pela vida dos voluntários, né, que trabalharam. A maioria não pôde estar presente, mas a gente teve esse culto em Fukushima, na igreja do Pastor Moria, Global Mission Center, para agradecer a Deus pela vida dos voluntários e por aquilo que Deus fez durante esses 7 anos. Nós tivemos conversões, nós tivemos batismo, né, e a gente crê que temos novos discípulos também, por causa desses 7 anos de trabalho em Fukushima. Então, aqui fotos depois do culto, né, nós tiramos foto com aqueles que permaneceram, porque a gente teve comida no 2º andar também, então já tinha gente que já tinha ido comer. Os que não subiram estão aqui nessas fotos, irmãos. Pode ir passando. Pode ir passando. E aqui são fotos que eu tirei para vocês verem como que está limpo agora, né? As casas pré-fabricadas, já sem os seus moradores. Pode ir passando. Graças a Deus, aqui foi em Rissanorama, senhoras que eu tenho trabalhado, que eu fui participar no dia 11, eu participei também da cerimônia que eles fazem todos os anos para lembrar a vida dos mortos. Em Rissanorama, 80 corpos ainda não foram encontrados. Então, eles vão... Essa foto aqui foi tirada bem próximo da praia, pode ir passando. E eu vou, irmãos, eu não vou lá para orar para os mortos, igual eles estão aqui de frente para o mar, orando por aqueles corpos que não foram encontrados. Eu vou ali para orar pelas famílias das vítimas e orar para que a semente que nós temos plantado nos corações venham germinar e crescer. Então, essa foto foi tirada do último dia 11, da cerimônia que foi realizada. Só que algo assim bem interessante aconteceu. Os irmãos podem ir passando. Irmão, pode ir passando. Fotos com vítimas, né, que eu tenho trabalhado lá, Yamauchi-san, aqui no mar novamente, eles ali orando para aqueles que não se perderam. Vocês estão vendo essa foto aqui? Aqui estão os monges, próximo da praia, orando, rezando para a vida daqueles que partiram. Irmãos, para minha alegria, eu vou todos os anos neste evento, que eu falei para vocês, eu vou para orar pelos vivos, eu não vou para orar pelos mortos. E este ano, o número de pessoas que foram ali rezar pelas almas que morreram, caiu assim, drasticamente. Então, assim, eu celebro isso porque, assim, as pessoas estão, tipo assim, não vai voltar. Nós temos que cuidar dos vivos, né? Eu vou para honrar a vida daqueles com quem eu tenho trabalhado. Então, eu fiquei muito feliz de ver este ano que realmente caiu muito o número daqueles que vão para lá orar pelos mortos. Porque eu tenho pedido, Deus, abre os olhos deste povo, que eles não vão voltar. Nós precisamos cuidar de conhecer Jesus, para que quando a gente partir, não venha ser como aqueles que partiram para uma eternidade, né? Assim, aqueles que não tinham conhecimento de Cristo, uma eternidade sem Deus. Pode ir passando. Mas é bom estar presente, que eles veem que você se preocupa. E assim, irmãos, a gente trabalha com os universitários, e a gente procura participar da vida deles também, nas suas tristezas e nas suas alegrias. E este ano nós participamos da alegria de alguns dos nossos alunos que se formaram. Então elas se vestem assim, bem bonitinha. Nós não podemos entrar no salão, é só a família. Mas do lado de fora a gente faz a festa. Aí nós fomos, tiramos foto com elas, né? Você está vendo a Sunan aqui, a do meio? É a que se formou e agora ela está trabalhando conosco. Ela é professora agora de alemão. Ela vai trabalhar na mesma faculdade que ela se formou e vai estar nos dando assistência no trabalho de discipulado com os japoneses. Então, 3 delas aí se formaram nesta Gakuin University, que foi uma faculdade criada para que os membros da família do imperador possam estudar. Então, assim, uma faculdade de conceito, né? Gakuin University. Então, as nossas 3 irmãs em Cristo aí. Essa foto aí que eu achei bonita, no final elas caminhando. É bem legal, sabe? Assim, a gente não tem isso no Brasil, né? Você se veste bem. Mas lá eles têm essa roupa própria, né, para as cerimônias. Nossas irmãs em Cristo se formando, a gente ali participando da alegria delas. Pode ir passando. E, irmãos, no dia de chuva, o que eu faço? Eu gosto muito de fazer caminhada de oração.
Né? Aqui no Brasil, essas botas estão fazendo sucesso também, né? Então, se você vai sair de tênis, não está fazendo sucesso ainda, não? Essas botas, tem de todas as cores lá no Japão. Então, dia de chuva, que eu quero fazer caminhada, se eu sair de tênis, meu tênis molha, eu fico com o meu pé frio. Então, o que eu faço? Eu coloco uma bota 7 léguas, irmãos, nem a neve, nem a chuva me segura. E essa foto foi tirada uma semana antes de eu vir para o Brasil. Eu fui visitar os amigos lá de Fukushima e estava chovendo muito. Falei, Deus, eu preciso ver esse povo antes de ir embora, vou ficar uma temporada fora do Japão. Então, botei minhas 7 léguas, fui fazer caminhada de oração, fui lá em Hisanohama. Eu sempre procuro tirar foto aqui para acompanhar a mudança, né, que está acontecendo na vila e para visitar as vítimas. Então, assim, estava um dia muito feio, como vocês podem ver, mas aqui a vila está sendo totalmente reconstruída novamente. Isso tudo debaixo de oração, de muita oração. Assim, a gente está orando para Deus enviar um pastor ou um evangelista para esta vila, porque tem muitas pessoas ali que não querem sair de Hisanohama para ir aqui, para ir na igreja. Então, a gente está orando para Deus enviar um pastor para esta vila chamada Hisanohama. Pode ir passando. Né? O mar estava bem agitado, pode ir passando. Então, essas são casas novas que foram construídas. Eu tirei a foto, onde eu tirei a foto, ali é um restaurante, é um ramen-san, onde você vai com um ramen bem gostoso, ou um udon, e é um casal que eu tenho trabalhado com eles. Então, assim, casas novas, a vila está sendo totalmente reconstruída. Pode ir passando, está escrito ali Hisanohama, é a estação de trem. Eu sempre vou de trem de Iwaki até lá. São 3 estações só, né, de Iwaki, só para registrar mesmo. Vamos passando, de novo aí o mar. E aqui a dona da ramen-san, a Endo-san. Né? Ela assim, está assim, bye bye Isabel, matané, até quando você voltar, né? Lembra dela. E a Hataya-san, que é um novo supermercado que foi construído, pode ir passando. Eu tenho trabalhado com a outra Endo-san, que é a dona deste pequeno supermercado. Essa foto aqui era para enfatizar o trabalho de Tóquio, com os universitários. Mas pode ir passando, irmãos. As passas não estão tão em ordem. Né? E aqui, momentos também evangelísticos com japoneses. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. Estou falando para vocês que tudo termina em comida. O que a gente faz termina em comida. Aqui de novo, e aqui, né, a gente tendo um momento de comunhão depois dos cultos. Todo domingo depois do culto em Iwaki, nós temos um momento de comunhão com a igreja. Porque é um momento também de você ouvir o problema um do outro, orar um para o outro. Porque às vezes a gente vai na igreja, você vê só a nuca do seu irmão, não é verdade? Mas se você tem um momento de comunhão, se você almoça junto ou janta juntos, é um momento que você tem para compartilhar um problema, receber oração, uma palavra de encorajamento. Não sei por que apareceu Hisanohama aí de novo. Pode ir passando. Às vezes eu vou para Hisanohama sozinha, para ir aqui sozinha. Só que dessa vez fui com um grupo, são russos americanos, que foram para o Japão para fazer um trabalho específico também em Fukushima. Então, eu levei eles em Hisanohama para a gente fazer caminhada de oração e encontrar as pessoas com quem eu tenho trabalhado. Eram 3 jovens, eram 4, nesse dia 3 comigo. Pode ir passando. Saímos pelas ruas, né, dessa cidade que está sendo reconstruída para fazer caminhada de oração e encontrar com as pessoas com quem eu tenho trabalhado. Pode ir passando, casas sendo construídas em Hisanohama. E aqui, no final, irmãos, nós encontramos esses jovens lá em Hisanohama, depois que a gente fez a caminhada de oração, encontramos esses jovens, perguntamos a situação da vida deles, oramos por eles, falamos do amor de Jesus para eles também, juntamente com esse grupo que veio dos Estados Unidos, americanos descendentes de russo. E vocês lembram daquele supermercadozinho novo que passou? Essa senhora de branco aqui é a dona dele. É uma foto até antiga, mas por que eu quis colocar? Essa senhora, ela é tipo uma mãe para mim. Todas as vezes que eu vou visitar ela no supermercado, eu saio de lá com comida. Não tem como, irmãos. É assim, ela fica assim, Osewa-ni narimashita. Esse Osewa-ni narimashita significa obrigada por estar cuidando de mim. Todas as vezes que você vem aqui. Então, é uma senhora muito querida, tem 86 anos, está ali firme e forte trabalhando. A gente tem trabalhado com ela, é a senhora dona daquele supermercado. Tudo, irmãos, construções assim, debaixo de muita oração em favor da vida dessas pessoas, porque recursos praticamente não tinham.
Aqui no Chi Alpha, de novo, no final de um dos eventos, a gente compartilhando de Jesus com os estudantes. Aqui, novamente, Fukushima, com o pastor Mori, com a Niken Sensei, depois de um culto. Aqui eu num dia de lazer, irmãos. Essas fotos acabou aparecendo. O missionário, ele não só prega o evangelho, ele não só dá estudo bíblico, mas a gente tem os dias de lazer. E aqui a gente tinha ido num lugar comer morango. Você paga um determinado valor e você come o quanto que você puder, né? Então, saí com um grupo de brasileiros para ter alguns momentos de lazer. Pode ir passando, né? Aqui momentos de lazer também com eles. Pode ir passando. Pode ir passando. Local só para a gente aquecer o nosso pezinho. Pode ir passando. Pode ir passando, irmão, até bem rápido. Tudo falando para vocês que termina em comida. E o bom desses dias de lazer é que a gente pega japoneses e até alguns brasileiros que não conhecem a Jesus. Então, é momento de lazer, mas a gente acaba também aproveitando as oportunidades, falando do amor de Jesus para as pessoas que vão com a gente. Aqui eu com duas japonesas e a filhinha de uma delas, também momento de comunhão. Irmãos, é aquela coisa. Fazer evangelismo de rua no Japão é muito difícil. Hoje eu estava conversando com a Marcela sobre as atividades, né? Os adolescentes aqui são bem ativos e tudo, e ela estava falando do panfletar. E lá no Japão a gente faz muito isso, porque se você entrega na rua, o japonês não pega. Então, o que a gente faz? A gente coloca na caixa de correio, porque, querendo ou não, eles vão chegar em casa, está lá. Então, foto minha panfletando. Aqui, mais fotos do grupo que foi para as Filipinas o ano passado. Aqui, eles fazendo um trabalho na escola, numa das escolas que eles foram trabalhar. Aqui, eles foram jogar voleibol, essas coisas. E aqui, a Joyce alcançando a plateia, né, quando eles saíram para fazer um evento evangelístico. Aqui a Joyce com o grupo que foi do Japão para as Filipinas também, e com algumas das pessoas que eles estavam alcançando, creio que alguns membros da igreja também, pode ir passando. E eles aqui, irmão, você olha para a estrutura das igrejas, né? A gente sabe que a Filipinas é um país bem pobre. Então, eles foram para trabalhar com algumas igrejas específicas e usando a mesma estratégia. Indo para as quadras, jogar vôlei, seja lá o que for, com os adolescentes e jovens do bairro e levando eles para a igreja para cultuar a Deus e pregar também o evangelho. Eu espero que na próxima vez eu possa ir. Este ano, nós enviamos uma equipe para os Estados Unidos. Eles foram trabalhar com o Chi Alpha dos Estados Unidos, alcançar universitários americanos. Porque Estados Unidos, irmão, a gente sabe que tem uma decadência muito grande entre os jovens. Então, a Joyce quis levar este ano um grupo. E eu não fui porque eu estava preparando para vir para o Brasil. Eles foram no finalzinho de março, princípio de abril. E eu já estava levantando recursos para vir. Gostaria de ir, mas não foi possível. Aqui de novo o grupo que foi. Pode ir passando. Pode passar. Aqui a formatura do Kotaku, né? O jovem do meio aqui. Homem de Deus, de novo aqui a Sudação, aquela que foi curada do câncer de estômago. Pode ir passando, eu acho que começou até a se repetir. Essas podem passar rápido, irmão. Acabou? Enfim. Então, irmãos, é um pouquinho. Tem mais. É que aconteceu o seguinte. A gente foi montar um PowerPoint, a gente não tinha muito tempo, então nós colocamos algumas fotos para que seguissem, né, uma linha de pensamento, e infelizmente não aconteceu. Mas isso aqui é um pouquinho só para os irmãos verem do que para onde está indo o dinheiro de vocês, como que as orações de vocês, como que as orações de vocês têm subido ao Pai, e japoneses têm se convertido, né? Vocês viram que senhores e senhoras, aliás, mais senhoras, vocês viram jovens que nós temos alcançado para Jesus, e não somente alcançado, nós temos discipulado e nós temos treinado. Tinha uma foto que eu queria que saísse, não saiu aí, que foi pode até deixar, irmã, do centro de treinamento que o Chi Alpha tem. Todos os anos, no mês de março, nós oferecemos treinamento para aqueles jovens que nós alcançamos para Jesus, para fazer esse tipo de trabalho, tanto dentro do próprio Japão, como também enviar para outras nações. Então, nós temos cumprido Mateus 28, eu não sei nem como é que está meu tempo aqui, que eu não o abri. Nós temos, está quase na hora. Então, nós temos procurado cumprir, se você está com a sua Bíblia aí, vamos abrir lá em Mateus, abre comigo aí. Nós temos procurado cumprir o que diz em Mateus, capítulo 28.
Apesar de eu ter falado para os irmãos que eu sou da linha de frente, o meu ministério é evangelismo de rua, é começar a conversar com as pessoas, é investir em relacionamento, anunciar Jesus, e faço discipulado também. Mas como nós somos uma equipe, nós somos assim bem completo e procuramos logo também estar passando a pessoa para a igreja, para que o pastor venha então começar a cuidar dessas nossas vidas. Em Mateus 28, no capítulo 28, versículo 19 e 20, diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, esse tem sido chamado de Deus para a nossa vida como igreja, de pregar o evangelho, de fazer discípulos, para que esses discípulos possam fazer outros discípulos. E hoje eu estou vendo este sonho meu sendo realizado. Ir para o Japão, pregar o evangelho, fazer discípulos e ver esses discípulos saírem e fazerem outros discípulos. E tudo isso graças à confiança de vocês, às orações de vocês e os investimentos de vocês. Então eu quero realmente assim agradecer a cada um de vocês pelas orações. Continue. O ano passado foi um ano muito difícil, foi um ano assim de muita provação, não somente eu, como outros missionários. Então esteja orando por nós. A batalha espiritual é muito grande. E continua orando por nós, pela nossa proteção. Eu tive ataques na área da saúde, que assim, eu sentia na minha saúde, até que a ficha caiu que o problema não era saúde, era espiritual mesmo. Eram ataques do inimigo, fui ao médico, eu não tinha nada. Então, assim, foram ataques mesmo do inimigo para tentar me distrair, para aquilo que eu realmente fui fazer no Japão. E outros missionários, assim, sofrendo ataques na saúde mesmo, na família, no casamento. Então, irmãos, nós estamos na linha de frente, nós precisamos da sua cobertura espiritual, assim como vocês cobrem o pastor Rimac, a pastora Georgia, nós missionários na linha de frente precisamos dessa cobertura. Então lembre de nós, cobrindo a nossa vida em oração, e que cada semente que a gente tem lançado, elas não venham se perder, mas venham germinar, crescer e dar frutos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar pelo Japão? Vamos colocar de pé. Vamos orar que Deus venha estar salvando o povo japonês, que Deus venha estar despertando a igreja japonesa para continuar realizando eventos evangelísticos elas mesmas, juntamente com outras denominações, para que o nome do Senhor Jesus venha a ser conhecido pelo povo japonês. Senhor Jesus, nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor pela Tua graça que nos alcançou, a Tua misericórdia e o Teu perdão, ó Deus, que nos alcançou. E hoje, Deus, nós somos, segundo a Tua palavra, em João capítulo 1, versículo 12, que nós através de Te conhecer, Deus, nós fomos transformados de criaturas para filhos de Deus. E como os filhos Teus, Deus, o Senhor tem planos, tem propósitos para as nossas vidas, para que possamos alcançar outros para o Senhor, propósito do Senhor para nossas vidas, para que possamos estar indo para as nações, pregar a palavra do Senhor por aqueles que estão perdidos, por aqueles que acham que estão servindo ao Senhor, mas que têm servido a outros deuses. Deus, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor tem, ó Deus, alcançado vidas através das nossas vidas. Ó Pai, eu Te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito ali no Japão. Eu Te agradeço, ó Deus, por cada japonês que aceitou a Jesus, aqueles japoneses que aceitaram ao Senhor nesses últimos 2 anos de trabalho, em Tóquio, em Fukushima, em Kyushu, ó Deus, ali em Nagasaki, em Kumamoto. Deus, nós agradecemos por cada uma daquelas que se renderam ao Senhor, reconhecendo, ó Deus, que sem Ti elas não são nada. E nós oramos, Deus, que o Senhor venha continuar fortalecendo a fé de cada um deles, e aqueles que ouviram a Tua palavra, ó Pai, e que não se renderam ao Senhor ainda, nós oramos, ó Deus, que esta semente venha estar germinando nesses corações, e que possa crescer através das nossas orações, das nossas intercessões, que essa semente possa continuar, Deus, germinando nesses corações, e nascer, e crescer, e frutificar para a glória do Seu nome. Proteja esta semente, Deus, que o inimigo não venha roubar, que as pressões, ó Deus querido, na sociedade, no dia a dia, não venha, ó Deus, matar esta semente no coração desses japoneses, jovens, crianças, adolescentes, senhores e senhoras, porque nós sabemos que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, o Senhor não tem prazer na morte daquele que
que vai morrer sem te conhecer, ó Deus, e passar uma eternidade longe do Senhor. Então nós te pedimos, ó Pai, Deus, continue salvando o povo japonês. Clamamos ao Senhor pela vida dos pastores, clamamos ao Senhor pelas vidas dos missionários, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar protegendo de todo mal, impedindo que o inimigo venha tocar, Senhor, na saúde, no casamento, ó Deus querido, nos relacionamentos, ó Deus querido, causando estresse, Senhor, na vida dos teus filhos. Mas pedimos, ó Pai, proteja a vida dos teus filhos, renovando as nossas forças, derramando unção fresca sobre a nossa vida, para que não venhamos desistir por causa das lutas e das batalhas, mas que possamos prosseguir com nossos olhos voltados para o Senhor, ó Deus, combatendo o bom combate, ó Deus, acreditando que, ainda que não venhamos ver pessoas se rendendo aos teus pés a cada dia, mas sabemos, ó Deus, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então fortaleça os teus missionários ali, fortaleça os evangelistas, os pastores, os mestres da palavra, e proteja, Senhor, proteja para que não venham, ó Deus, cair em tentação, para que não venham desistir, ó Deus, mas que aumente em nós a sede do Senhor, da tua palavra, e o desejo cada vez maior de cumprir o ID do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, salve o Japão, salve os japoneses, Senhor, para que eles venham também, Senhor, sair das quatro paredes para alcançar os seus países vizinhos, como no ano passado eles foram para as Filipinas. O Camboja está à nossa espera, ó Deus querido, o Nepal está à nossa espera, a Mongólia está à nossa espera, o Sri Lanka está à nossa espera, o Paquistão, ó Deus querido, o Afeganistão, tudo ali próximo, Senhor, estão à nossa espera, Senhor. Que o Senhor venha avivar a igreja japonesa e que possamos sair para alcançar esses outros países para o Senhor Jesus, e pregando a tua palavra ali também na Ásia Central, levando o evangelho de volta a Jerusalém, para que assim nós possamos ver o Senhor voltando com poder e glória para levar, para morar contigo, Deus, nas regiões celestiais, a tua igreja, a tua noiva que o Senhor tem preparado, ó Deus, para subir contigo. Ó Deus, e eu abençoo também a Igreja Batista Moriá. Muito obrigado pela vida do pastor Rimac. Muito obrigado pela vida do pastor Georgia. Muito obrigado pelos líderes desta igreja. Muito obrigado por cada membro. Muito obrigado, Deus, porque cada um aqui tem sido, ó Deus, eu creio, instrumento nas tuas mãos para, ó Deus, expandir o reino do Senhor nesta cidade. Eu oro por unção fresca sobre a vida de cada um deles. Eu oro, ó Deus, por ousadia do Espírito. Ousadia, ó Deus, que vem do Senhor para pregar com intrepidez, ó Deus querido, a tua palavra para os seus familiares, para os seus colegas, ó Deus, para sair pregando de porta em porta, fazer apresentações na rua, alcançar os orfanatos, os presídios, os asilos, ó Deus querido, abençoa o trabalho que eles têm abençoado também no alcance aos viciados em drogas, ó Deus querido, e outros vícios. Senhor, que esta igreja, a Igreja Batista Moriá, venha ser, ó Deus querido, um referencial de uma igreja séria, de uma igreja que ama o Senhor, de uma igreja que se preocupa com o pecador, uma igreja que se preocupa com aqueles que estão sofrendo, sem fé, sem esperança, ó Deus querido, sem Jesus. Ó Deus, usa, ó Deus, continua usando o pastor Rimac, a pastora Georgia, os líderes dessa igreja, os jovens, os adolescentes. Enche o Senhor com o seu Santo Espírito. Se tiver algum espaço no coração que eles têm dado para alguma coisa que os tem distraído neste século, Senhor, encha totalmente com o seu Santo Espírito, que o prazer deles em te servir possa continuar crescendo, e que essa igreja venha continuar crescendo em não somente números, mas também em conhecimento da tua palavra, em trabalho para alcançar outros, não somente nessa cidade, mas também em cidades vizinhas, e causar um grande impacto nessa nação, através da oração e da intercessão. O nosso país está tão carente do Senhor Jesus, que essa igreja vai ser uma igreja que ore também, ó Pai, pela salvação do Brasil, pela redenção do Brasil, através do sangue de Jesus. Ó Deus, nós confiamos em Ti. O Senhor reina em Governador Valadares, o Senhor reina em Minas Gerais, o Senhor reina no Brasil, o Senhor reina nas nações. Ainda que o inimigo acha que Ele está no controle, nós sabemos que o Senhor está no controle, e o Senhor reina. E eu declaro, o Senhor é aquele que reina em meio aos nossos familiares, o Senhor é aquele que reina sobre os nossos planos, o Senhor é o que reina em nossas vidas.
Oh Deus, muito obrigado uma vez mais por ter nos resgatado do império das trevas e ter nos transportado para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós fazemos parte deste reino de paz, esse reino de luz, este reino de amor, este reino de unidade e de comunhão gostosa. Oh Deus, como não agradecer ao Senhor por tão grande amor, por tão grande misericórdia. Nós te louvamos, Pai, nesta manhã. Nós te adoramos nesta manhã. E te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, nos nossos familiares e através de nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém?